Oi gente, boa tarde, tudo bem? Continuando então os nossos vídeos, hoje eu vim falar sobre audiência de conciliação. Eu já falei sobre audiência de conciliação, porém eu falei sobre audiência de conciliação no juizado especial. E hoje eu vou falar sobre audiência de conciliação na justiça comum. Vou mostrar para vocês onde tem a previsão da audiência de conciliação, como é na prática e algumas diferenças com a audiência de conciliação que é realizada no juizado especial. Pois bem, para começar, audiência de conciliação, uma previsão legal que está no Código de Processo Civil, artigo 334 e seguintes do Código de Processo Civil. Aí vocês podem olhar algumas alterações que tinha antes no código antigo com esse código. Quem tem o código comparado aí pode ver algumas coisas que mudaram, mas enfim. A partir do artigo 334, então, tem disposições sobre audiência de conciliação na Justiça Comum. Bom, para começar, a audiência de conciliação ela vai ser sempre marcada. A audiência de conciliação, quando a parte autora entra com o processo e não se manifesta pela dispensa da marcação da audiência, ela vai ser marcada, intimando o réu para que ele se manifeste se ele concorda ou não com a audiência. Se as duas partes manifestarem no sentido de não querer que aconteça a audiência de conciliação, a audiência não é marcada. Agora, se uma das partes manifestar interesse pela conciliação, ainda que a outra manifeste pelo não interesse, a audiência vai ser marcada da mesma forma. Somente quando as duas partes manifestarem de forma expressa dispensa dessa marcação da audiência de conciliação, é que ela não vai acontecer. Então, cumpridos os requisitos legais, né, a petição inicial, não havendo então essa dispensa das partes pela audiência, marca-se a audiência de conciliação, que nada mais o objetivo é o mesmo da audiência de conciliação que é realizada no juizado. As partes vão ser chamadas, né, perante ali o conciliador, ou no caso aqui o mediador, para tentar chegar a uma solução consensual, pacífica, a respeito daquela questão posta em juízo. Se alcançar a conciliação, o que acontece? Da mesma forma, face à ata, com os termos do acordo, as partes assinam, esse acordo vai ser homologado pelo juiz e as consequências aí vão ser de uma decisão judicial. Se não for feito o acordo na audiência de conciliação na Justiça Comum, o que acontece? Diferente da audiência de conciliação realizada no juizado, onde, via de regra, você tem que apresentar a sua contestação ali em audiência, ou até mesmo antes, né, quando se trata de processo eletrônico, até a data da audiência. Diferente, então, dessa forma que é no juizado, na Justiça Comum, não teve acordo, as partes saem intimadas, no caso a parte requerida, sai intimada de que ela vai ter o prazo legal para apresentar sua defesa. Essa disposição está no artigo 335, onde fala que no prazo de 15 dias por petição, o réu ou requerido vai apresentar a sua contestação e esse marco de contagem está previsto no inciso 1º do artigo 335, que menciona, então, que o início da contagem do prazo para contestação é da audiência de conciliação ou mediação, ainda que essa seja dividida em sessões, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver a autocomposição. Então, simples, né? Prazo de defesa, então, começa a correr da audiência de conciliação, não havendo acordo ou não comparecendo as partes. Um segundo ponto, então, que a gente entra e se a parte não comparecer? Se o autor pediu a audiência e ele não comparece, assim como o réu também manifestou interesse pela audiência e não compareceu, pode ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça e pode ter multa, pode ter outras combinações aí que estão previstas em lei também, que a gente não vai adentrar aqui hoje, mas eu vou falar com vocês onde está o artigo, só um minuto.
Parágrafo 8º do artigo 334. O não comparecimento injustificado do autor ou réu na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e está sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertida em favor da União ou do Estado. Então, você tem a oportunidade, autor, enquanto faz a sua petição inicial, de falar que não quer audiência. Você, réu, tem a oportunidade, logo que citado, falar não quero audiência. E se as duas partes não quiserem, a audiência não será marcada. Agora, se você se manifesta para que a audiência seja marcada, para que ela seja designada, e você não comparece, você vai cair aqui na regra prevista no parágrafo 8º do artigo 334. Tem aqui dentro desses parágrafos previstos no artigo 334, tem algumas outras possibilidades também, algumas outras implicações da audiência de conciliação, que vocês devem ler depois. Mas essas são as principais diferenças. O prazo de defesa, o comparecimento ou não das partes, que lá no juizado, né, implica em revelia ou implica em contumácia. E aqui tem essa questão da aplicação de multa e algumas diferençazinhas aí. O prazo, na minha opinião, o prazo de defesa seria assim o mais importante a ser considerado, porque lá no juizado especial você não apresentou a sua defesa durante, né, até o momento de realização da audiência de conciliação, você vai ser tido como revel, a parte autora vai pedir revelia. Já aqui na audiência de conciliação da justiça comum, é importante você saber que você não precisa levar a sua contestação no momento da audiência. Você tem 15 dias para apresentá-la, não havendo acordo ali. Essas são algumas implicações básicas que eu acho da diferença das audiências de conciliação na justiça comum e no juizado especial. Para quem perguntou aí, eu acho que esses dois pontos, da questão do comparecimento e a questão da defesa, são os mais importantes que eu posso destacar hoje. Quem tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo também. Quem tiver algum comentário a acrescentar também, fiquem à vontade. Sempre é bom que vocês agreguem, que vocês somem aqui informações e eu fico muito agradecida desde já. Até mais!